Tá chegando o final do ano e com isso os principais pré-vestibulares do Brasil também estão chegando, as provas de final de ano, as recuperações. E aí vem aquela dúvida, como resolver uma questão de física? Você também tem essa dúvida? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como resolver qualquer questão de qualquer assunto, seja o que você estiver procurando para fazer. O primeiro passo consiste simplesmente em lembrar do assunto ou identificar o assunto e lembrar das fórmulas relacionadas a esse assunto. Simplesmente isso. No segundo passo, você vai escrever os dados que a questão te dá e vai comparar esses dados com as fórmulas que você anotou. Assim você vai poder escolher qual fórmula utilizar para aquela determinada questão. O terceiro passo consiste em comparar os dados que você anotou com os dados que estão nas alternativas. Se esses dados estiverem parecidos ou iguais, você não precisa fazer nada. Mas se esses dados estiverem diferentes, você precisa transformar as unidades. E aí a gente tem que lembrar lá das unidades do sistema internacional, que geralmente as transformações são dadas por esse sistema. No quarto e último passo, você vai pegar a fórmula que você escolheu lá no segundo passo e vai usar os dados que você tratou no terceiro passo e simplesmente substituir e fazer a conta. Final, muito provável vai dar uma das alternativas que você tem lá na questão. Questão do Enem 2018. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 A e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico em que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o... O primeiro passo é identificar, lembrar das fórmulas que estão sendo pedidas na questão. A questão fala claramente de potência elétrica. Então, obviamente, a gente vai lembrar do que é potência elétrica. E potência elétrica é gasto de energia. E quando a gente fala de termos de fórmula de potência elétrica, a gente tem duas possibilidades. Essa daqui é a mais comum e a gente tem uma outra que é potência como energia por tempo. Agora a gente vai pegar os dados que a questão deu pra gente, né, como no nosso segundo passo, e analisar com as fórmulas que a gente tem. Então, os dados que a questão deu foi de que o peixe emitia uma corrente de 2 A e uma tensão de 600 volts. Observando esses dados e observando as fórmulas, a que mais se encaixa com as letras que estão aqui nos dados é a primeira fórmula. Logo, nós vamos utilizar essa daqui para resolver a questão. Observando os dados também, a gente já pode ir para o nosso terceiro passo. E por que eu já escrevi aqui que eu não preciso transformar as unidades? Porque eles já estão de acordo com o SI. Logo, eu não preciso transformar as unidades. Eu só vou aplicar diretamente na fórmula. Mas eu consegui observar isso através dos dados, né? Junto com as alternativas que estão aqui embaixo. Então, se eles estão em consonância, a gente não precisa transformar. Então, o terceiro passo, ele é muito importante, tá? E o quarto passo é pegar a fórmula que a gente escolheu, substituir os dados e fazer a conta. Então, vou pegar a fórmula, P igual a U vezes I, substituir os dados, então P vai ser igual a 600 vezes 2, que vai dar 1.200 watts, que é a unidade de potência. Logo, a alternativa que melhor se encaixa com isso é a alternativa letra D, né, que é a churrasqueira elétrica, e com isso a gente fica com esse método de resolução de questões. Esse método, ele funciona, é o método que eu geralmente utilizo para responder as minhas questões e o método que eu ensino para os meus alunos também. Mas, se você não lembrar dos assuntos, ou seja, se você não estudar sobre os assuntos, às vezes não vai ter como te salvar. Você pode fazer uma análise dos dados, você pode fazer uma análise das alternativas, e isso pode te trazer alguma luz para resolver as questões. Mas você precisa estudar. Se você não estudar, vai ficar mais difícil chegar no seu objetivo, seja ele qual for. Então, estuda. Valeu?
Se você gostou desse vídeo, me segue aqui que vão ter muito mais vídeos como esses no canal. Ativa as notificações, dá o like, compartilha com a galera. Enem tá chegando aí, minha gente, então bora estudar. E esse é mais um vídeo de dicas aí pra vocês. Valeu!